Olá pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês um trabalho titulado Vulnerabilidade de Minas-Gerais Williamson às Mudanças Climáticas e Efeitos Associados ao Impedimento da Dispersão pelos Grandes Rios. Eu me chamo Ana Clara Balato Siqueira, sou graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Pará, e esse é um trabalho em conjunto com meu orientador Leandro Joen e meu co-orientador Fernando Geraldo de Carvalho, ambos associados ao Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA. Então a gente pode começar falando um pouco sobre distribuição de comunidades, justamente por ser uma das principais áreas da ecologia e um processo dinâmico que visa entender a movimentação e distribuição dos grupos e indivíduos de uma forma geral. É então um processo que pode ser afetado por diversos fatores, mas que também traz para a gente uma compreensão às respostas dos grupos e às interferências ambientais. Então é de suma importância a conservação de indivíduos. A Bacia Amazônica, então, é o nosso local de trabalho e foi escolhido justamente por ser um cenário propício aos estudos de movimentação das espécies, por motivo de conter a maior fração de biodiversidade do mundo, e a gente compreende, de uma forma generalizada, que regiões muito biodiversas como a Amazônia, apesar do aumento dos estudos, ainda existem muitas lacunas de conhecimento, sendo essas lacunas também conhecidas como lacunas linneanas, wallacianas e hudsonianas. Os grandes rios passam a ser um fator que a gente deve estar considerando a partir do momento que Alfred Russel Wallace, em 1852, elaborou uma teoria de que afirma que os grandes rios ou a bacia amazônica, ela pode ser sim considerada um bloqueio físico-ambiental para a separação de determinadas áreas. Então, consequentemente, é possivelmente um impedimento para a dispersão das espécies de invertebrados. E quando a gente está se referindo a invertebrados, macroinvertebrados, a gente percebe que a composição paisagística ela exerce uma função determinante na riqueza de populações. E aí entra o fator que a gente pode estar mais comentando sobre a ordem Odonata, que é uma ordem de macroinvertebrados aquáticos, também conhecida como bioindicadores, e por esse motivo ela está entre os organismos considerados de grande risco, justamente por ela ser sensível às alterações das condições ambientais, principalmente daquelas relacionadas à vegetação. E a gente tem um lembrete de que organismos sensíveis à perda de vegetação e aumento das temperaturas, eles serão muito prejudicados com o cenário previsto de mudanças climáticas para o futuro próximo. Então, o nosso objeto de estudo foi a espécie Minisarete williamsoni, que é essa que a gente encontra na imagem ao lado. Ela pertence à subordem Zygoptera, também conhecida como Dancelfly, ou donzelinhas, popularmente falando, e é uma espécie que a gente percebe uma relação dos adultos muito grande com riachos de segmentos florestais. Então, é uma espécie que a gente vê que tem uma ligação com ambientes preservados. E provavelmente ela foi muito afetada pela divisão dos grandes rios, porque ela possui uma distribuição limitada justamente por isso. E isso trouxe o resultado que a sua distribuição é menor e tem uma presença mais restrita em regiões com delimitações específicas. Então, há uma grande possibilidade de endemismo para essa espécie. Nosso objetivo, então, do trabalho foi estimar a distribuição potencial atual e futura da espécie Minisarete williamsoni, que é endêmica do Centro de Endemismo Belém, e nossa hipótese é de que, devido às mudanças climáticas e à redução da floresta por motivo do intenso uso da terra, como no caso do desmatamento, as áreas adequadas para a ocorrência da espécie se deslocariam para fora da região do centro de endemismo que ela se encontra. Mas então chega a problemática que encontramos das barreiras geográficas, que no caso seriam os grandes rios, que estariam impossibilitando essa distribuição da espécie, essa movimentação da espécie. E isso traria toda uma extinção local. A nossa metodologia, então, ela foi dividida em 3 partes: área de estudo, dados de ocorrência e dados ambientais. E quando a gente está se referindo à área de estudo, a gente foca bastante no estado do Pará, por ele já possuir 19% da sua área do bioma amazônico desmatado, e principalmente no centro de endemismo Belém, que é onde a nossa espécie se encontra, por possuir 76% da região no arco de desmatamento. Então, é algo muito preocupante quando a gente está se referindo de uma espécie endêmica. E em relação aos nossos dados de ocorrência, a gente conseguiu coletar 42 pontos de ocorrência, algo muito positivo para o trabalho, e esses dados eles foram coletados a partir de informações disponíveis em trabalhos já publicados, ou seja, revisões bibliográficas e sites de buscas biológicas como o GBIF, obviamente passando por um tratamento de dados para que houvesse uma melhor confiabilidade nesses dados que conseguimos.
e coletas realizadas pelo Labeco UFPA também. Os nossos dados ambientais, no caso, seriam as nossas variáveis do modelo de distribuição, que são provenientes das 19 variáveis bioclimáticas do World Clean 2.0, e a nossa análise estatística foi a análise de componentes principais, ou seja, PCA, justamente porque a gente tinha como objetivo reduzir a colinearidade das variáveis. Então, para o modelo foram usadas as variáveis que maior contribuíram com a formação dos eixos. Então, as variáveis que tiveram relação acima de 60% foram usadas para que a gente tivesse uma maior confiabilidade dos resultados. Em relação ao nosso modelo futuro de 2080, foi por motivo de uma comparação linear do tempo, que a gente pudesse fazer essa comparação presente e futuro. E a extrapolação do modelo futuro ela foi feita através das variáveis de 2080. E também a projeção climática do 5º relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças do clima. E algo muito importante sobre esse trabalho é que a gente ainda está realizando, está em andamento ainda, mas que utilizamos 2 cenários, cenário otimista e cenário pessimista para o futuro projetado. Ainda está em andamento o nosso cenário pessimista, pois a gente sabe que o futuro é algo muito incerto, mas que a gente consegue ter uma ideia do que poderá acontecer de uma forma pessimista, de uma forma negativa, caso não tenha alterações no monitoramento climático. Então a gente ainda está elaborando uma projeção para o cenário pessimista. Já os nossos resultados, então, eles trouxeram uma relação das variáveis ambientais que agregam melhores interações, formando 6 eixos para a modelagem de ocorrência da espécie, e também o teste da PCA apresentou a AOC de valor consistente ao resultado. Então, nossa PCA ela trouxe a AOC com valor de 0,8, algo muito positivo que a gente pudesse compreender que o Ministério Etiliansone possui presença restrita ao Centro de Endemismo Belém, e ela é altamente sensível às mudanças ambientais ocorridas nessa área. E ao modelar a distribuição futura do cenário de mudanças climáticas, a gente percebe que realmente não há mais áreas adequadas para a sobrevivência no Centro de Endemismo Belém, justamente por motivo das variações climáticas que acabavam interferindo nas relações biológicas da espécie. E também o impedimento da dispersão ocorre por motivo das barreiras biogeográficas, e a gente percebe isso a partir do momento que a espécie tem uma distribuição potencial bem abaixo do valor sugerido como área adequada para que ela possa persistir no futuro. Então, a partir disso, a gente confirma também uma extinção local da espécie futuramente. Então, a partir da nossa modelagem de início, a gente conseguiu desenvolver 2 mapas, um mapa para o presente e um mapa para o futuro, que envolve também as barreiras biogeográficas, que no caso seria toda a bacia amazônica, o interflúvio, E então a gente percebe no mapa superior do presente que a gente tem uma delimitação a partir dos grandes rios, principalmente no centro de endemismo da espécie, mas que a gente tem uma grande concentração de ocorrências dessa espécie no centro de endemismo. Então, é sim uma espécie endêmica desse centro, mas já para o futuro de 2080 a gente percebe que não temos ocorrência dessa espécie, então é algo muito preocupante. Já na nossa discussão, a gente percebe que a nossa coleta de dados realizada se mostrou totalmente suficiente para os nossos resultados e predições, e foi possível gerar uma melhor descrição do nicho ecológico de Minisarete Miansone, visando que é uma espécie que a gente não encontra muitos trabalhos voltados especificamente para ela, considerando sua tendência à redistribuição por intermédio das mudanças climáticas, e os resultados de endemismo da espécie estão correlacionados às barreiras biogeográficas. A soma de todos esses fatores geográficos, as características comportamentais da espécie, proporciona essa capacidade endêmica, isolando-se ao centro de endemismo Belém. E a conservação passa a ser um método crucial para a estabilidade da espécie a partir do momento que é notório o risco que ela se encontra, considerando as problemáticas que contrapõem a sua permanência futura. E o cenário pessimista apenas poderia mudar mediante uma fomentação das garantias de monitoramento climático. E a gente reafirma isso nas nossas considerações finais de que essa fomentação nas garantias de monitoramento climático, elas estão muito relacionadas às alterações de leis ambientais e também no ensino de educação ambiental para toda a população de uma forma geral. E caso não seja estabelecido medidas de proteção e conservação, haverá uma grande modificação nas condições ambientais, ocasionando perda do hábitat matriz, que no caso seria o centro de endemismo Belém, acompanhado de uma futura extinção local, que é a grande problemática encontrada nesse trabalho.
E a modelagem e estudos de distribuição desses organismos sensíveis ao meio, ou seja, os organismos que são considerados bioindicadores, eles respondem diretamente questões de conservação do ambiente e dos próprios grupos. Então é algo muito aconselhável que se faça não apenas com macroinvertebrados, mas que também desenvolvam outros estudos com bioindicadores para que eles possam estar correspondendo às variações climáticas, ao meio, para que a gente possa ter um melhor monitoramento das respostas que esses organismos vão estar dando. Então, a modelagem de nicho, ela se mostrou algo muito positivo para que a gente pudesse obter esses resultados e algo muito aconselhável para que seja feito com outros grupos. Então, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Pará e o Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPA por todo o ensino, por todo os valores que me agregaram nessa pesquisa. E também gostaria de agradecer aos meus orientadores por estarem comigo durante o meu trabalho e agradecer também à CNPq pelo auxílio financeiro para desenvolver toda a minha pesquisa. Gostaria de agradecer também ao evento pela oportunidade de estar mostrando para vocês o meu trabalho, o desenvolver do meu trabalho e os meus resultados. E caso alguém tenha alguma dúvida em relação ao que foi apresentado ou queira entrar em contato por motivo do trabalho, eu disponibilizo o meu e-mail, que vai estar aqui nesse slide, é anacebalata@gmail.com, e eu agradeço desde já a oportunidade. Muito obrigada!